amigos aqui e a todos os bonitos presentes. Eu começo a vereador da licença. O meu filho me falou, vem cá, quem tá pedindo ele, venha, sai da cozinha, venha. Vem cá, o dele, venha. Fica aqui, por favor. Eu para utilizar aqui. Primeiro quero agradecer ao meu amigo, ilustre vereador Vinícius Campos. Meu amigo, é uma honra estar aqui fazendo esse debate com um amigo. E quero, de antemão, parabenizá-lo pelo correto comentário, crítica posta feita em relação ao processo do evento Copa do Mundo no Brasil, no ano de 14. Porque a melhor coisa que acontece, vereador Nadinez, na política do parlamento é quando o debate ele é franco, ele é correto, mas acima de tudo ele é feito de alto nível. E como todos poderão observar, a fala do nosso amigo vereador Vinícius Campos, ela é coloquial e acima de tudo considerando o debate, dos pontos, do ponto a favor, do ônus e do bônus. Eu me escrevi para fazer esse elogio, mas para dizer aos presentes que esse evento de Copa do Mundo no Brasil, vereador Vinícius, nós somos muito jovens e nós não vimos o Brasil perder a Copa de 50, a Copa que o Brasil sediou. Mas também nós não vimos o tamanho da influência política, da maquiagem ou da manipulação feita na Copa de 70. 50 perdeu uma Copa na nossa casa. Nós não éramos nem ainda campeões mundiais. Viemos a ser campeões mundiais no ano de 58. Na década de 70, no ano de 70 precisamente, Rio está aqui presente, um apreciador do futebol, e sabe que naquele ano o Estado brasileiro, sob o regime de ditadura, manipulou, politizou o evento Copa do Mundo. E quem era do chamado campo à direita achou uma maravilha, e quem era do campo à esquerda fez a crítica, alguns até deixaram de torcer pela seleção para que a manipulação não fosse feita. Manipulação acirrada, dura, que era para legitimar o estado de ditadura que esse país vivia. Eu faço essas observações pelo seguinte, porque esse país que veio a ser chamado, rotulado, como de pátria de chuteiras, que é o maior campeão mundial, desde 50 não tinha uma Copa do Mundo no seu território. E veja bem, ganhamos 5 depois de 50. 5 campeonatos mundiais, inclusive tendo sido eleito o maior jogador do mundo, que é o glorioso ex-Arantes Nascimento Pelé. E isso legitimou o Brasil a fazer a discussão do futebol, do seu papel de esporte de massa. Mas, meu amigo vereador Vinícius, o que aconteceu de lá para cá, pós-ditadura, abertura política, o Brasil podendo restabelecer não apenas o diálogo do bom futebol, mas o diálogo de aparecer para o mundo como um país que passa a ser a sexta economia do mundo. Que recentemente o presidente dos Estados Unidos disse que o nosso então presidente era um cara que estava retomando o diálogo da economia para com o mundo. Olha que até 2 anos atrás nossa economia priorizava toda a relação com a América do Norte e qualquer resfriado lá era o pneumonia do Brasil. Mudou, vereador Vinícius, e isso fez com que o Brasil pudesse enfrentar o debate no continente europeu, porque vendo quantas copas aconteceram no continente europeu a partir do crescimento, porque a América Latina voltou a crescer. O Brasil capitaneia esse crescimento. Por isso que o Brasil passou a ceder a Copa.
Estamos preparados ou não? Bom, esse país que respira a paixão do futebol, esse país que passou a apontar o dedo também na economia, disse: eu preciso entrar no primeiro mundo. E esse debate ele foi feito amplamente. Agora, infelizmente, estamos no ano eleitoral. Não é 2002, quando o governo então lançou o candidato e perdeu, tá certo? Mas eu penso que a Copa do Mundo não vai ter influência política de 70, por exemplo. Por quê? Porque esse Brasil cresceu muito. O povo brasileiro hoje sabe onde quer chegar. O povo brasileiro aprendeu a entender o que é o consumo, mas acima de tudo, de querer a melhor qualidade de vida. Por isso que eu acho que não vai haver politização, apesar de muitos quererem. Porque o que vai priorizar o debate político a partir de agora é o que nós podemos fazer com a nossa economia. E eu tenho certeza que essa ação política, esse debate político, está sendo feito cordialmente, sinceramente. Eu quero aqui dizer e finalizar, vereador Vinícius, aproveitar a sua oportunidade e dizer que esse debate, dessa forma, só engrandece o povo brasileiro. E quero dizer mais: esse Brasil que construiu os estádios é o mesmo Brasil que investiu muito nos últimos 10 anos, 12 anos na infraestrutura. Muito! É só pegar o balançamento. Eu vou aproveitar para trazer a esse plenário na próxima sessão uma cartilha que foi articulada e organizada por várias entidades pelo governo federal em relação ao investimento na Copa. Um investimento que gera uma cadeia maior do que a Olimpíada, que é a nossa cidade só do Rio de Janeiro. Uma cadeia que, inclusive, vai apresentar não apenas o legado, porque nós não somos da África do Sul, pessoal. Nós não somos da África do Sul. Vai ter paixão, futebol, mas acima de tudo, infraestrutura. E o povo brasileiro se apropria disso e debater isso. Até porque os investimentos feitos foram investimentos articulados no setor privado, que nunca iam fazer isso se não fosse a Copa do Mundo, porque sabe que quase 40 bilhões que vem. 40 bilhões que vem. Portanto, ele não vai fazer isso nunca. Agora, com a Copa, entrando as condições, o BNDES empresta recurso, mas vai querer de volta. E eu tenho certeza que esse debate, com propriedade, correto, sincero, cordial, o Brasil cresce. Esse parlamento aqui está dando parabéns por essa discussão de hoje. E o vereador Vinícius mais uma vez dá uma demonstração do trabalho que tem, da observação que tem, da leitura política que esse parlamento tem que ter. Muito obrigado. Bem, registro a parte e Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento e digo, senhor presidente de exercício, tão bom ver você como presidente aí. Digo que minha posição pessoal em relação à Copa do Mundo é que eu sou a favor da Copa do Mundo. Mas não é porque você toma uma postura favorável a determinada situação que você não deve apontar alguns aspectos que podem ser melhorados. Até porque tudo que é feito pela humanidade é passível de ter alguma falha. Somos seres humanos. Mas reputo que a Copa do Mundo, ela com certeza, isso é uma questão de esclarecimento, de quem tem esclarecimento sobre as relações sociais e econômicas que geram um evento desse, são eventos favoráveis. Obviamente que as críticas elas acontecem em relação a qualquer pessoa, a qualquer governo. Jesus Cristo foi criticado, crucificado, que é o nosso grande Salvador, porque um evento ou qualquer outra coisa não pode ser criticado. Acredito e concordo com o vereador Luiz Camilo que se não houvesse a Copa do Mundo, a grande maioria desses recursos que estão sendo mobilizados para o evento não ia acontecer. Então, os milhares de empregos que geraram, diretos e indiretos, a partir desse evento, não iam acontecer. A grande mudança, que apesar de um pouco, poderia ter sido maior, mas a grande intervenção que teve no setor de mobilidade e reorganização do espaço público, não iria acontecer nem isso que está acontecendo, quanto mais do que a gente queria. Então, na verdade, a Copa do Mundo ela traz
benefícios à sociedade, ela traz benefícios ao nosso povo. O legado não se tem como comparar a situação do Brasil com a África do Sul, porque a posição global do Brasil é totalmente diferente da posição da África do Sul. Índices sociais, políticos, econômicos é totalmente diferente. Eu acredito que nós vamos nos apropriar de grandes benefícios após a Copa do Mundo a partir dessa lógica de investimentos, principalmente com a infraestrutura de mobilidade e de reorganização do espaço urbano. Então, concordo com a Copa do Mundo, conclamo todos os paulistenses a aderirem a esse grande evento. É importante porque faz nascer uma união, um sentimento de nação exacerbado, quando a gente está torcendo junto para que o nosso país ele seja campeão dessa Copa do Mundo. Isso vai fazer com que gere um sentimento integrado de brasilidade e que a gente se aproprie e não entre no debate pequeno sem base e está criticando por criticar qualquer coisa. Infelizmente, a Copa do Mundo está sendo discutida e realizada no ano eleitoral, porque a gente sabe que ainda a cultura política do nosso Brasil é muito precária por estar tratando assuntos sérios e assuntos que são atemporais por questões pequenas, por questões políticas, e está utilizando, às vezes, algumas falhas para prejudicar todo o contexto. Então, agradeço o grande expediente aí, a concessão, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.